Muito bem. Então, a gente vai falar sobre os tipos de alterações genéticas. Então, a gente falou que os genes eles são transcritos a partir de um certo trecho e depois da região do início da transcrição, você tem o início da região codificadora de fato. Tá? Aqui, por exemplo, a gente está falando de um trecho, né, que foi o início da transcrição, tá bom? Que está aqui, e o início da tradução começa aqui, nesse AUG, tá? Esse AUG, ele está evidentemente codificado aqui como ATG. Lembrando que RNAs não têm timina, eles têm uracilo. RNAs, eles são fitas simples, DNAs são fitas duplas. Um monte desse tipo de informação. Geralmente, o primeiro códon, isso é quase universal, tá? Ele codifica para uma metionina. Né? Então, aqui eu tenho o código genético, primeira base A, segunda base U, terceira base G. Tá? Essa é a forma de olhar. A, U, G. Metionina. Tudo bem? Vocês vão ver, vocês talvez lembrem disso, que o código genético, quando falam sequenciei o código genético, não, esse termo é errado. Código genético é especificamente essa tradução de códons para aminoácidos. Esse é o código genético. Você pode falar, sequenciou o DNA, sequenciou o genoma, mapeou o gene de uma doença, mas sequenciar o código genético não faz sentido. O código genético é esse dicionário aqui de uma relação entre trincas, né, de nucleotídeos de RNA e os seus aminoácidos correspondentes. E a gente fala que que o código genético ele é degenerado porque não é um para um, né? Eu tenho três nucleotídeos, né, em cada códon. Então eu tenho 4 possibilidades vezes 4 possibilidades 16 vezes 4 possibilidades 64, né? E eu tenho 20 aminoácidos principais que são componentes das proteínas. Então, se eu tenho 20 e 64 códons, eu tenho uma redundância. Então, eu tenho alguns aminoácidos, tipo a leucina, que são, nesse caso, codificados por 6 diferentes tipos de códons. Ou a fenilalanina, que são 2. Ou a metionina, por exemplo, que é 1. Tá? O triptofano, cadê? TRP. Cadê o triptofano? Aqui, o GG. Ele só é 1 também, tudo bem? E aí vocês vão ver que tem 3 códons aqui, o GA, o AA e o AG, que não codificam aminoácido algum, eles codificam para parada. Eles são um sinalizador para o ribossomo de uma parada da tradução. Tudo bem? Muito bem. Quais são as implicações disso? Aqui eu quero mostrar para vocês que, a depender de onde ocorre uma alteração genética, de onde ocorre uma mutação, você tem consequências potenciais bem diferentes. Tá? Então, vou dar um exemplo. Ih, saiu de quadro aqui. Esse 3' era para estar aqui, no ponto. Tá bom? Então, eu tenho aqui um AUG, UAC, UG, GU, AGA, GGA, GGG, UGA. Vocês podem olhar aqui, se quiserem, podem fazer a proteína referência padrão controle aqui, por exemplo. Tá bom? Se eu mudei esse G aqui para um A, eu vou dar uma olhada. Aí aqui era um G, foi para um A. Então, era UG, foi para UA. UG, UA. Eu continuo com leucina. Se eu continuo com leucina, eu posso falar que essa mutação ela é sinônima, porque eu não alterei o resíduo de aminoácidos daquela posição. Professor, sinônimo então quer dizer que a mutação não provoca nada, não causa nenhum problema? Olha, ela não muda, potencialmente ela não muda a estrutura da proteína. Mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa importante. Na hora da tradução, o códon, né, que é essa trinca, vai interagir com o anticódon, que é a estrutura complementar dentro de um RNA transportador, que é aquele transportador que traz o aminoácido. Eu não tenho uma proporção equivalente de RNAs transportadores para todos os códons.
Às vezes, o códon UOG é muito mais frequente que o códon UA. O que isso significa? Que na hora da tradução, você tinha ali um fluxo, né, uma velocidade de tradução, você vai fazer a proteína numa certa velocidade, baseado na disponibilidade dos RNAs transportadores. Então, se eu fiz uma mutação sinônima muito diferente, sei lá, o transportador que tinha 25% de concentração ali no citoplasma para um que tem 1%, talvez eu até demore um pouco mais para fazer a proteína e isso pode ser importante. Mas eu estou falando do detalhe do detalhe. A princípio, a gente chama de sinônimo porque ela não muda o aminoácido. Se ela tem ou não tem impacto na proteína, na quantidade de proteína, na disponibilidade de proteína, são outros 500. Eu não consigo inferir isso a partir simplesmente dessa informação. Tudo bem? Então, uma coisa é você entender o que é a alteração, outra coisa é você entender qual que é o efeito daquela alteração. Eu tenho também uma mutação não sinônima, que é basicamente, então aqui era um AGA, vai para um AGC, então AGA era uma arginina, eu vou para um AGC, que é uma serina, e a gente chama isso de mutação não sinônima, tem outros nomes, pode ser de sentido trocado ou missense. Tá? São os termos que vocês vão ver por aí. Eu posso ter uma mutação sem sentido, tá? Então, por exemplo, esse U aqui pintado, ele foi para um A. Então, em vez de UG, ele é UAG. O UG a gente já sabe que era leucina, o UAG é um stop. Tá? Então, eu acabei de colocar um códon de parada prematuramente na minha sequência. Tudo bem? O outro nome para mutação sem sentido é a mutação nonsense. Isso potencialmente provoca uma interrupção prematura do código do RNA mensageiro, que por sua vez vai interromper a tradução antes da hora. Potencialmente, eu acabei de perder aquele alelo. Então, esse alelo ele não vai ser expresso totalmente, ele não vai ser expresso do jeito certo ali no nosso cenário. Tudo bem? Então, a gente pode, de uma forma muito geral, chamar essa mutação de uma mutação potencialmente perda de função. É um stop gain. Ele ganhou um stop prematuro. Ele truncou potencialmente aquele alelo a ser traduzido. Se no outro alelo eu não tenho essa mutação, eu posso, evidentemente, fazer a proteína normalmente. Quando a gente for falar de herança dominante recessiva, vocês precisam entender que a gente vai ligar com esse conceito. Então, se eu tenho uma mutação nonsense num alelo e no outro está normal, e eu não tenho fenótipo, muito provavelmente esse fenótipo clínico decorrente disso ele é de herança recessiva. Por quê? Uma cópia deu conta do recado. Uma cópia deu conta do recado. Se uma cópia não dá conta do recado, a gente pode falar em uma herança dominante. Então, eu já estou introduzindo para vocês alguns conceitos sobre herança, para vocês entenderem a relação entre o que é que promove, né, a alteração genética, então o que é que promove aqui uma alteração importante para aquela proteína, importante para aquela molécula funcional, e a sua manifestação. Entenderam? Então, eu tenho as duas cópias, né? Então isso aqui estava numa cópia só, né? A cópia do pai, mas eu tenho que olhar a cópia que herdou da mãe também. Se você tem uma cópia normal e uma cópia alterada, muito alterada, eu preciso ver se o indivíduo tem ou não tem fenótipo. Se ele tem fenótipo com uma mutação só, em heterozigose, né? Então, você está falando de uma herança mais dominante. Tudo bem? É complexo. Por enquanto, a gente está só tentando falar um pouco sobre a consequência de alterações genéticas dentro de um gene codificante de proteína. Tudo bem? Então, é o que eu falei, é um potential loss of function, é um potencial perda de função, porque você interrompeu precocemente aquele código. E se eu tiver uma deleção? Ou seja, eu tinha um GU aqui e eu deletei. Plá. GU
são 2 nucleotídeos só. Ou seja, eu vou deletar isso, e aí o que vai acontecer? Se eu deletar isso, eu estava vindo aqui, o G, perdi esse GU. Aí eu continuei, né? Porque eu perdi o GU, significa que esse U aqui, na verdade, estava ligado nesse G. E aí ele provocou um UAG. O UAG é um códon de parada. Eu tive aqui o que a gente chama de perda de quadro de leitura, ou frame shift. Por quê? O que é o quadro de leitura? O quadro de leitura, então, é essa caminhada aqui de 3 em 3, que são os códons. Se eu tive uma deleção de 2, ou de 1, ou de 4, ou de 5, qualquer número múltiplo de 3, eu tive um potencial perda de do quadro de leitura. Tudo bem? Por quê? Se eu deletei 3, eu perdi esse GU aqui, né? O GU, para quem quer lembrar, é uma valina. Eu perdi a valina, mas eu continuei aqui com o mesmo código que eu tinha originalmente. Tudo bem? Então aqui continua o mesmo aminoácido, aqui também, aqui também, aqui também. Então eu tive uma deleção não múltipla de 3. O que acontece se eu tiver uma deleção múltipla de 3? Eu tenho uma deleção não frame shift, sem ser quadro de leitura, sem perda de quadro de leitura. Potencialmente, uma perda de quadro de leitura pode me provocar uma perda de função. Por quê? Eu posso acabar antecipando ali, eu montei um novo códon de parada prematuro, né, naquela minha sequência. Tudo bem? Então, pequenas deleções e também pequenas inserções, você pode ter uma mutação do tipo inserção, que você entrou com mais uma base aqui, mais um G aqui no meio. Você deslocou ali o quadro de leitura, e isso também pode montar, sem querer, um novo códon de parada ali, prematuro, antes da hora. Né? Prematuro é tudo que é antes do final, antes do lugar onde ele estava, originalmente. Tudo bem? Está entendido até aqui? Tudo certo? É complexo, né? Mas eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso agora, porque depois a gente pode dizer, imagina uma mutação desse tipo, uma alteração daquele tipo. Eu acho que vale a pena. Tá? Então, quando a gente compara aqui, tá? A gente tem um genoma de referência e as pessoas que têm essas variantes. Então, se você tem um genoma de referência, e aí eu chamei de referência alguma coisa, por exemplo, eu chamei uma pessoa sem a doença de referência, você tem outras pessoas que têm alterações. Então, essas duas aqui têm essa mesma alteração. O que isso provoca? Não sei. Eu preciso entender se aqui é um trecho de um gene, de uma região codificante. Essa outra pessoa tem uma outra, essa outra pessoa aqui tem uma outra. Tudo bem? Então, eu tenho aqui uma pessoa igual à referência, duas pessoas iguais entre si, uma terceira pessoa para essa região, uma quarta pessoa que ela é diferente para um outro locus. Aqui é um locus, aqui é um outro locus, aqui é um outro locus. E aí eu vou ter essa diversidade aqui de alterações. Tudo bem até agora? E aí, lembra que eu falei do splicing? Então, tem um outro tipo de alteração que eu preciso olhar mais de perto aqui, que é exatamente nessa fronteira entre um exon e um intron. Aqui começa o intron, aqui termina o intron, começa outro exon, termina outro exon, começa um outro intron, isso aqui é tudo intron. Se eu tiver mutações por aqui, esses daqui são sítios, tá vendo que é GTAG, GTAG? Existem sítios canônicos, ou seja, sítios que são típicos de reconhecimento da maquinaria que vai fazer o splicing. Se eu tenho uma alteração aqui, eu posso perder afinidade por esse conjunto de proteínas que vai fazer o splicing, e aí eu pulei, e aí eu deixei o intron lá incorporado. E aí o intron vai mexer no meu quadro de leitura. Tá vendo que aqui eu tinha a glicina, a arginina, a AG, G. Então a arginina ia ser composta pelo códon que tinha um pedaço no primeiro exon, um pedaço no segundo exon. Se eu perdi isso aqui eu vou ter um AGG. Aqui eu vou ter um TTG, e aí ele vai achar que isso aqui é código. Então isso também é uma mutação com potencial perda de função. Porque eventualmente eu vou acabar parando aqui num códon de parada prematuro e eu interrompi
e nenhum outro exon, não importa se ele está perfeito, se ele está bem, se ele está mal, eu mudei a minha afinidade aqui, digamos, por uma mutação aqui de T para A. Tudo bem? Então, é uma mutação não codificante que atrapalhou o meu splicing. Tudo bem? Então, qual termo utilizar? Alteração, variante, mutação, polimorfismo. Bom, existem os conceitos formais e existe a praxe, né? A prática do nosso dia a dia. A mutação, como eu falei, ele é o processo gerador das alterações genéticas. Então, é naquele momento ali que você tem a replicação, você pode ter uma mutação. Então, toda replicação tem uma chance de mutação. Quando essa mutação acontece na linhagem germinativa, entrando num gameta, esse gameta foi fecundado, essa fecundação deu origem a um indivíduo, e aí a mutação continua ali, aquilo ali passa a estar presente na população, e a gente chama isso de variante genética, ou seja, é uma posição que tem uma alteração de um indivíduo em relação à média, um ou mais indivíduos em relação à média. E aí tem gente que usa, esse é um termo muito usado desde os anos 60, que é polimorfismo, ou seja, é um sítio, um locus que tem uma forma diferente entre os indivíduos. Então, ela é polimórfica, tá bom? Mas é o mesmo termo de variante. O termo variante tem vindo substituir o termo polimorfismo nos últimos anos. Então, como eu falo, o termo polimorfismo e variante acaba caindo como uma coisa de maior frequência na população, e aí a alteração de mutação fica mais rara, mas eu, por exemplo, utilizo só o termo variante, variante rara e variante comum, tá bom? E todas elas são frutos de uma mutação que aconteceu ou naquele indivíduo, ou na sua família, ou lá atrás, na origem da população, tá bom? E aí tem gente que classifica por consequência. Então, por exemplo, SNV, Single Nucleotide Variants, são alterações de um único nucleotídeo. Então, você pode ter uma troca de nucleotídeo, como eu mostrei lá, G para A, G para U, etc., ou uma perda ou ganho de nucleotídeo, que é aquelas pequenas inserções e deleções. Se a inserção e deleção ela tem mais de um nucleotídeo, você começa a chamar aquilo de indel, que é uma inserção ou deleção de alguns nucleotídeos, pode ser até algumas dezenas. 22 nucleotídeos inseridos ali no meio. E aí, se você está falando de algo maior, tá, a gente começa a falar em perdas e ganhos de números de cópias. Então, eu estou falando de variantes estruturais. Você tem um gene inteiro que está duplicado, por exemplo. Ou você tem um gene que está invertido. A gente está falando de um rearranjo, é uma coisa estrutural. Tudo bem? Então, aqui é uma lógica por tamanho da alteração de fato. Eu recebi uma pergunta aqui que é bem interessante. Fala assim, esse tipo de mutação causa câncer? Então, depende. Em qual gene aquela mutação vai cair? Se ele caiu num gene, por exemplo, supressor de tumor, ou no oncogene, que são os nomes que a gente dá para grandes classes de genes que participam da divisão celular, da proliferação celular, da apoptose, da interação da célula com o sistema imune, eles podem provocar câncer, tá bom? Essa mutação que provoca câncer, ela pode ser herdada, né? Então fazendo um câncer hereditário, ou seja, famílias que têm muito câncer muito cedo, que aparece um câncer específico na mesma idade, mais ou menos muito cedo, ou ela pode ser uma mutação somática. Então, na hora que você tem a divisão das células, por exemplo, do tecido mamário, né, você tem uma mutação somática, ou seja, uma mutação que ela não herdou, né, falando aqui de uma mulher, por exemplo, que é o grupo mais acometido por câncer de mama, ela não herdou aquela mutação, mas ela teve uma mutação somática ali em alguma mitose naquelas células do tecido mamário que podem provocar câncer. Nem toda mutação ela provoca qualquer alteração. Ela pode ser uma mutação silenciosa, ela pode ser uma mutação sinônima, ela pode ser uma mutação num gene que não tem nada a ver com câncer, e ela não vai provocar câncer. Então, câncer é provocado, sim, por mutações, mas por conjuntos específicos de mutações em tecidos específicos. Ou ela herdou uma mutação num gene que é muito importante para determinado processo celular.
Me perguntaram aqui o que era a variante. Então, a variante, na verdade, é essa posição que tem alteração ali na população. Então, é uma posição que tem múltiplos alelos na população. Pode ter 2 alelos, pode ter 5 alelos na população. Então, posição do cromossomo 17, número na posição 1.395.432, que caiu no meio de um gene bolinha. Tá? O gene bolinha ele tem uma lista de variantes comuns na população, tá bom? Então, a posição 52 do gene bolinha tem 50% das pessoas tem um A, 50% tem um T. Isso é uma variante. Então, a variante é um ponto, é um sítio do genoma que tem variação na população. O que eu estou dizendo tem gente que vai chamar aquilo de polimorfismo, né, porque é uma região polimórfica, ela tem 2 formas diferentes, e tem gente que vai apelidar aquilo de mutação. Na verdade, aquilo é originário de uma mutação que se tornou algo comum na população por descendência mesmo. Você foi passando ali adiante até chegar numa frequência de 50% a 50%. Tudo bem? Tem muita variante que tem 50% a 50%? Tem. Na verdade, tem variantes com todas as frequências e proporções possíveis, especialmente aquelas que não têm um impacto direto muito grande em nenhum fenótipo, ou seja, aquelas não são passíveis de nenhuma seleção positiva, nem uma seleção negativa. Tá? A maioria de nós, se eu for sequenciar aqui, tem um monte de alterações, tem um monte de variantes, e 99,99% delas não vão alterar, não vão causar doença. Tá bom? Então, uma ou outra, no lugar errado, na hora errada, no tecido errado, pode dar muito problema. Tá bom? E aí a gente vai estudar como é que a gente observa isso, e esse é o objetivo da nossa disciplina. Tá bom? Então, só para ilustrar o que foi falado, né, da variante, na presença populacional da variante, quantas alterações a gente carrega em média? Agora você tem vários projetos populacionais que sequenciam indivíduos, né, muitos indivíduos, milhares de indivíduos, mundo afora, e aí a gente já tem uma ideia mais ou menos de quantas mutações cada pessoa carrega em média. Então, a gente carrega em média 5 a 10 milhões de SNVs, ou seja, de alterações no nucleotídeo único. Essa é a variabilidade populacional normal. Então, se eu sequenciar 5 alunos aqui, eu vou ter, em média, 5 a 10 milhões de posições de um nucleotídeo só, variando em relação à referência. Tá bom? Se eu comparar com o seu irmão gêmeo monozigótico, eu não vou ter tantas alterações assim, mas eu vou ter algumas, porque as mutações que ocorrem ali na mitose, né, pós-meióticas, elas são importantes. Eu vou ter 25 a 100 mil variantes raras, que são únicas daquela pessoa e da sua família, né, que são variantes privativas, que a gente chama. Eu vou ter somente 75 a 100 mutações de novo, ou seja, que tem no bebê, que tem na criança e não tem em nenhum dos pais. São as mutações que acontecem fruto das primeiras replicações do zigoto e também das replicações para gametogênese, do pai ou da mãe. Então, naquele momento, você tem replicação, você tem chance de mutação. São 75 a 100 por nascimento, em média. Ou seja, aqui são alterações que, de fato, não tem nos pais. Elas todas são danosas, causadoras de doença? Não. Talvez uma seja, talvez nenhuma seja. Mas a maioria delas vai acabar passando para os filhos desse indivíduo e assim sucessivamente. Tá bom? Eu tenho até entre 3 e 7 CNVs, variações de número de cópias, de novo, ou seja, que são novas, que não tinham nos pais também. Então eu tenho um gene ali que duplicou, porque no pareamento do cromossomo você teve um escorregado e ele, por exemplo, duplicou ali aquela região. A gente tem 200 a 500 mil inserções e deleções, que podem ser de uma base ou de algumas dezenas de nucleotídeos. E é isso. Essa é uma ideia bem geral desses tipos de alteração genética. Aqui tem uma atividade para a próxima aula que é baseada nessa revisão de conceitos que a gente fez e também uma aplicação direta. Tem coisas que a gente vai discutir nas próximas aulas que está nessa atividade, mas eu quero que vocês já tentem fazer, coloquem o que vocês acham que é, e depois a gente pode discutir ela especificamente.
Gente, ficou alguma dúvida? Parar de gravar aqui.